Fala pessoal, mais uma vez, missionário Gustavo Neves aqui, seja bem-vindo ao canal do Missio Day. Hoje eu tô aqui para compartilhar mais um devocional com você e a gente vai estar falando hoje sobre mansidão, humildade e o segredo para a gente poder ser feliz na perspectiva divina. Então, fica até o final do vídeo, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, me ajudar a chegar à marca de 1000 inscritos. Então você vai se inscrever no nosso canal, compartilha ele, ativa o sininho, sempre que a gente gravar um vídeo vai aparecer aí como notificação no teu celular, ok? Então, vamos para o vídeo de hoje. Mateus capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus sempre está trazendo uma perspectiva diferente da sociedade para falar para a gente que o que ele tem a oferecer para nós é muito melhor do que o que o mundo ou alguém pode nos oferecer. E nesse texto, a coisa mais preciosa que Jesus nos ensina é o segredo da felicidade quando nós somos mansos. Talvez você possa parar para pensar o seguinte: nossa, como eu posso ser feliz sendo manso? E o que é ser manso? Antes da gente refletir sobre isso, eu quero que você pare para pensar no seguinte: a sociedade também quer ditar para você que você só pode ser feliz se você for super forte, mostrar uma super força em todas as situações da sua vida, se você de fato for uma pessoa que usa força bruta para conquistar o que você quer, se você passar por cima dos outros, se você faz as coisas do seu jeito, da sua maneira, sem se importar com as pessoas. Porém, o que Jesus ensina é algo totalmente diferente. E deixa eu te dar um exemplo do que a sociedade nos passa. Por exemplo, olha as guerras que estão acontecendo por aí, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as guerras que acontecem desde o início da nossa história. A sociedade foi marcada por uma ausência de mansidão e uma ausência de humildade que vem de coração. Por que você, por exemplo, que é marido ou esposa, briga no seu casamento? Por causa da ausência de um espírito manso e da ausência de um espírito humilde. E Gustavo, o que significa de fato mansidão? E por que você está falando de humildade também? Porque em algumas traduções da Bíblia, você vai ter essa palavra mansidão trocada, por humildade. A NVT vai trazer bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Porém, a Almeida já vai trazer bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Qual é a diferença? Nenhuma. Jesus está falando da mesma coisa. O que significa ser manso ou o que significa ser humilde? Ser manso é ser grande por dentro quando exteriormente você aparenta ser pequeno. Pegou? Deixa eu te contar uma história. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19. Eu vou resumir a história para você, é a história de Naamã. Para você que não conhece, Naamã era um grande soldado, conhecido por suas conquistas. Porém, ele sofria de uma grande doença, que naquela época era chamada de lepra. E a lepra era uma coisa terrível, que atingia algumas pessoas daquela época. E Naamã ouviu dizer que em Israel havia um profeta que poderia trazer cura para a vida de Naamã. E Naamã foi para Israel e falou com o rei: olha, eu preciso ser curado. E o rei ficou: eu não posso te curar, quem sou eu? E rasgou as roupas. E o rei informou isso para Eliseu, que era o profeta de Israel. E Eliseu, sabendo disso, falou para o rei: chame Naamã. Naamã foi até a casa de Eliseu e, de repente, quando Eliseu soube que Naamã estava indo lá, Eliseu mandou o mensageiro para Naamã. E Naamã se sentiu super mal, super ofendido, porque, como assim? Ele manda um mensageiro e nem me recebe na sua casa. É exatamente isso que Eliseu fez. Não recebeu Naamã e simplesmente mandou um mensageiro mandar uma mensagem para ele. E sabe o que tinha na mensagem? Naamã, você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Sabe o que Naamã fez? Questionou.
Naquela época, o Rio Jordão, ele não era muito limpo. Então, Naamã, olha, tem um rio ali, tem um outro rio ali, eu poderia mergulhar em qualquer um desses, mas logo no Rio Jordão, você vai ter que mergulhar e 7 vezes, não uma só não, 7. Qual é a escolha de Naamã? Se submeter à vontade de Deus para a vida dele? Ser manso e humilde? Ou continuar orgulhoso e leproso? Naamã, graças a Deus, se submete à vontade de Deus, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ele sai curado. E ele sai de lá adorando o Deus de Israel. A moral da história é que Naamã era um cara orgulhoso e era leproso, era soberbo. Porque se ele não fosse, ele não teria questionado o fato de mergulhar no rio. Porém, ele também foi manso ao ponto de se submeter à vontade de Deus, que através de Eliseu ordenou ele mergulhar 7 vezes no rio. E a mansidão é exatamente isso. É a gente andar com um coração humilde e submisso à vontade de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e a gente está leproso. A gente está, às vezes, a nossa lepra tem até mau cheiro. Às vezes os nossos pecados são assim. Às vezes, por fora, nós somos um grande soldado. Nós usamos roupas bonitas. Nós nos vestimos muito bem. Nós fazemos boas obras. Mas por dentro, somos orgulhosos. Somos soberbos. Não ouvimos a voz do bom pastor que é Jesus, dizendo pra gente: mergulha no rio do meu amor. Mergulha no rio da minha graça. O que Deus quer é que você mergulhe como Naamã. Naamã mergulhou 7 vezes. E o número 7 tem essa simbologia de ser um número da perfeição ou da totalidade de Deus. Isso significa que é um mergulhar constante, que não vai parar. É engraçado porque o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse enchei-vos significa continuem se enchendo do Espírito. Ou seja, há um imperativo de Deus de que a gente mergulhe no oceano do Espírito, no oceano do amor de Deus. E essa camada de orgulho, essa lepra, ela vai saindo da nossa vida. A gente vai sendo limpo no primeiro mergulho, no segundo mergulho, no terceiro mergulho, e assim sucessivamente. Jesus também dá uma outra instrução aos discípulos. Os discípulos perguntam: quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala 70 vezes 7. Também mostrando a eles que o perdão é algo incessante. A gente precisa entender que para cultivar uma vida de humildade e de mansidão, nós precisamos mergulhar na devoção a Deus todos os dias, sempre, constantemente. E a maior herança que a gente pode ter nessa vida não é a nossa casa, ainda que seja muito legal herdar uma herança, uma casa, um carro, uma quantia bancária, porém, a maior herança que a gente pode ter é um coração em paz, humilde. Não trave guerras desnecessárias. Não fique lutando a todo custo para provar que você tem razão. Tenha paz. Seja humilde. Seja manso. Não é ser manso não é ser passivo, mas sermos pessoas grandes por dentro, que mesmo quando parece que somos pequenos por fora, nós continuamos agindo de maneira humilde e amorosa para com as pessoas e para conosco. É exatamente o que Deus nos convida. E uma outra herança que Deus tem para a nossa vida é a terra prometida, a vida eterna. Essa herança, esse mundo vindouro, essa herança que vem de Deus, isso não é daqui. É algo superior a essa vida que nós temos. Então quero te convidar a você realmente a confiar sua vida aqui a Deus e a crer que existe uma vida muito melhor para você na eternidade. Então não se apegue a coisas visíveis, mas se apegue às coisas que você não pode ver.
ao invisível, às coisas eternas, porque isso não vai passar. O amor, a humildade, a mansidão nunca vai acabar, mas o orgulho, a soberba, ela sempre vai preceder as quedas, e a humildade e a mansidão, as honras, nessa vida e na vida vindoura. Sou Gustavo Neves, mais uma vez, compartilhando esse devocional com você. Peço que você, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe com o máximo de pessoas, que Deus possa te abençoar, te dê um ótimo dia. Deus te abençoe.